Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. E todos os seus segredos. Salmo 25:14 diz assim: porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Em outras traduções diz, a intimidade do Senhor. Quem confia no amor de Jesus tem intimidade com Ele e pode ouvir seus segredos. Glória a Deus. Quem mais recebe de Jesus, irmãos? Aquele que tem muito a oferecer ou aquele que sempre precisa? Aquele que sempre precisa. Por isso não seja orgulhoso. Glória a Deus. Então entenda algo nessa noite. Já já nós vamos terminar, mas eu não posso terminar sem fechar isso aqui, esse entendimento, essa revelação do Senhor para a nossa vida. Pedro se orgulhava do seu amor por Jesus. Pedro estava do outro lado na situação. De um lado estava João, que em tudo dependia de Jesus e reclinava a cabeça no seu peito. Mas do outro lado estava Pedro. Vocês conhecem Pedro, né? Aquele homem sanguíneo, espontâneo, esporádico, aquele homem explosivo. Veja o que Jesus fala com ele quando Mateus 26. Jesus estava falando a respeito de que ele tinha que morrer, ele tinha que ser entregue. Quando Jesus começa a falar isso lá em Mateus 16, Pedro já começa logo a dizer: para com isso, Senhor, isso não vai te acontecer não, tem piedade de ti. O que é que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. Esse era o Pedro, que orgulhava-se do seu amor por Jesus, que era um amor verdadeiro, irmãos, não era falso. Agora capítulo 26, e o verso de número 33 ao 35, veja o que está escrito a respeito de Pedro e desse momento. E disse-lhe Pedro, Jesus está falando aqui que tinha que morrer, verso 31. Então Jesus disse: esta noite todos vocês vos escandalizarão comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos estes aqui. Ele estava com os discípulos, com os 12. Ele disse: pode até ser que esses aqui se escandalizem, pode até ser que eles abandonem o Senhor, mas não é o Senhor. Pedro se orgulhava do seu amor pelo Senhor. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te deixarei. E todos os discípulos então repetiram o mesmo. Pedro se orgulhava do seu amor por Jesus. Mas todas as vezes que você se orgulha do seu amor por Jesus, do seu zelo por Jesus, do quanto você faz por Jesus, você cai. É aí que mora o maior perigo para os crentes. Todas as vezes que você quer provar para Deus que você ama Ele, que você faz alguma coisa para Ele, você cai e o diabo sorri de você. Porque quando Jesus estava sendo esbofeteado, o que foi que Pedro disse quando alguém perguntou: tu é um dele, não é? E Pedro, xingando e praguejando, negou isso. Mas Pedro amava Jesus? Amava, irmãos. Seu amor era verdadeiro, mas ele não havia entendido o propósito, como a maioria de nós cristãos, às vezes nós pastores não entendemos. Nós queremos descansar no nosso amor por Jesus, nós queremos receber a bênção pelo quanto nós oferecemos para Deus. Nós temos uma herança louca, irmãos, a de receber sem esforço todas as coisas.
Pedro se orgulhava. Onde estava Pedro? Ele disse, ainda que esses aqui se escandalizem, ainda que esses te abandonem, eu não te deixarei. Pedro não ficou nem na presença daquela serva que disse, ei, eu te conheço, tu estava com eles. E ele praguejou e saiu de lá. E quando Pedro fez tudo isso, Jesus olhou para ele com um olhar de ternura e dor pelo sofrimento de Pedro. Pedro saiu e foi chorar amargamente. Pedro sabia que Jesus estava ali chorando, estava olhando para ele e o seu olhar era de ternura, não era de condenação. Porque Jesus falou para ele, quando tu te converter, quando tu se reconciliar, consola os teus irmãos. O diabo pediu para te peneirar, Pedro. Por quê? O que foi que eu disse quando nós começamos? Todas as vezes que você abre a sua boca para liberar a palavra, o diabo vai trabalhar em cima para fazer você calar. Pedro diz, eu não te nego. O Senhor disse assim, olha, eu estou orando por você, Pedro, para que quando você reconciliar, você ajude seus irmãos, porque o diabo me pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. E eu oro para que não te falte fé, mas quando você se reconciliar, ajude seus irmãos. Você não me conhece. Ele se orgulhava do seu amor. Quem se orgulha do que faz para Deus, maltrata os outros. Eu já fui assim. E todas as vezes que eu me orgulhei, em todos os pontos em que eu me orgulhei de fazer alguma coisa para Deus, porque Deus era meu amigo e eu era amigo de Deus, todas as vezes que eu me orgulhei sobre alguma coisa nesse nível, eu caí. Naquilo no qual eu me orgulhava. Sempre foi assim. E não é só comigo, com qualquer pessoa, qualquer crente, qualquer um que se orgulhar de fazer alguma coisa para Deus, ele cai. Eu disse que há uma chave para nós entendermos, muito importante, que o Espírito Santo veio glorificar a Cristo, não foi o homem. Amém? Eu estou maravilhado, irmãos, eu não podia deixar de trazer essa palavra para vocês hoje. Eu estou me sentindo humilde, me sentindo um servo aqui. Eu estou maravilhado pela palavra e pela revelação. Mas isso não é minha, essa revelação não é minha. Amém? Eu estou na dispensação dessa herança de receber sem esforço. Então, pare de se orgulhar do que você faz para Deus. Pare de se orgulhar do que você consegue produzir para Deus. Pare de querer se matar pelo que você não consegue dar. E comece a receber de Deus. Comece a depender dEle. Porque quando você é duro com você mesmo, você é duro com os outros. Quando você se bate, você bate nos outros. Quando você se fere, você fere os outros. Quando você não se perdoa por alguma coisa, algum erro, você não perdoa também os outros. Quem é muito autocrítico de si mesmo sempre critica os outros. E eu vou dizer mais uma vez, você nunca vai mudar a vida de ninguém, de nenhum discípulo, da esposa ou do esposo que é crente ou que deixa de ser, através de suas palavras apontando os seus erros. Eu já disse isso aqui desde o início, quando eu me casei. Meu bem ministrou uma cura na minha vida num momento muito simples, com uma simples palavra. Porque eu tinha uma deficiência, uma dificuldade muito grande. E eu me sentia envergonhado por causa disso. E eu compartilhei isso com ela, não consegui dizer tudo, mas quando eu falei isso para ela, dessa dificuldade, ela diz, eu não vejo você assim. Eu te vejo tão inteligente, sabe, eu admiro você, essa mente que você tem. Isso é algo maravilhoso, eu queria ter uma mente assim. Na hora, cura brotou no meu coração. Glória a Deus. Porque a gente não muda ninguém mostrando os erros dele, irmãos. Para de ser duro com você mesmo, para de ser duro com os outros. Jesus tinha 3 pessoas chaves ali. Tinha João, que em tudo dependia do amor de Jesus. Que reclinava a cabeça no seu peito, que sabia os seus segredos. Por outro lado, nós tínhamos Pedro, que se orgulhava de obedecer, se orgulhava do seu amor, da sua paixão. E por outro lado, havia outro que não tinha amor, não dependia do amor de Deus, nem dele mesmo, porque era cheio do diabo, cheio de demônio, que era Judas. E que depois foi lá e se matou, depois que entregou Jesus, se matou porque ele não aceitava a situação. Se ele tivesse esperado mais um pouco, Jesus teria morrido no lugar dele, mas ele não aceitou. Ele queria sofrer
porque ele fez algo terrível, algo que para ele era sem perdão. Quantas vezes, quantos de nós fica assim, perturbado, vive um dia perturbado, uma semana perturbada. Queremos mudar a vida das pessoas, e aí nós achamos que a melhor forma é mostrar que ela está errando, é mostrar o caminho certo, apontando o erro, apontando o caminho certo. Você nunca vai mudar a vida de ninguém assim. Porque a Bíblia não falha, o Espírito Santo deixou para nós ali, com o rosto desvendado, contemplando a glória de Cristo. Nós somos transformados como de glória em glória, na própria imagem dele, Cristo, pelo Espírito. Como é que você é transformado? Contemplando. Você não é transformado se esforçando. Você é transformado contemplando. Você não tem nada para oferecer, nem eu. Não temos nada para oferecer. Temos que praticar a consciência do amor de Jesus. João sempre diz sobre si mesmo, o discípulo amado. E de tanto ele falar até os outros, dizia o discípulo amado. Os outros pegaram a consciência de que ele era mais amado do que eles. Mas quem disse que ele era amado? Ele mesmo. Amém? Escute. Quem estava lá na cruz, diante de Jesus crucificado? Qual era o único discípulo que estava lá? João. João 19, 26 e 27. A Bíblia vai dizer para nós o seguinte. João em tudo dependia do Senhor. Ele não tinha nada para oferecer, apenas um jovem carente. E o verso 26 e 27 diz assim: depois disse o discípulo, verso 26, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado. Quem está falando aqui? Ele, João. Ele está escrevendo. E o discípulo amado disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Quando você depende totalmente, inteiramente do amor de Deus por você, você será usado poderosamente e tremendamente. Você servirá para os propósitos eternos do Senhor quando você depender dEle. Quando você aprender que é Ele que supre, porque eu posso todas as coisas nele, naquele que me fortalece. É nele, não há força em mim, não há poder em mim, não há vida em mim, não há glória em mim, mas dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele sustenta toda a criação, Ele é a fonte da vida, Ele é a própria vida, Ele é a água, Ele é o pão vivo. Oh, aleluia! E há uma unção gloriosa, querido, sendo liberada nesse lugar. Shande canturiandara basuria necai. E emanassuria de candarabás. Queridos, eu vou abrir aqui no Espírito Santo, eu vou abrir aqui. Orialabassurian de candalabacheia. Uma chave que mudará nossos ministérios, queridos. Alamachuian de candarabás. Orialabachere de candarabassurianda. Eu já disse que a tática do diabo é tentar convencer de que não é amado, que você tem que lutar para ser aceito. Você não é aceito pelo seu esforço, pelo quanto você pode dar, mas pelo que Cristo deu lá na cruz. O diabo nunca vai lembrar que você é amado.
Em Mateus, na tentação de Jesus, Mateus 4, na tentação, o diabo diz assim: se tu és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. O diabo vem para nos acusar, para dizer que não somos, para nós tomarmos a atitude de justiça própria e fazer para provar para Deus, para provar para o diabo, para provar para as pessoas que nos afrontaram, para provar para aquele que não acreditou em nós. Nós queremos fazer pedra virar pão, esquecemos do amor que Ele nos devotou. Uma coisa maravilhosa aqui é porque o diabo só disse assim: se tu és filho. O diabo nunca disse a outra parte. Por quê? Porque na verdade aqui, irmãos, Jesus foi batizado no Rio Jordão, na parte mais baixa da terra, próximo do Mar Morto, na parte mais baixa da terra. Quando ele sai das águas, o que é que o pai diz? Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Porque nos momentos mais baixos da nossa vida, precisamos ter a consciência que somos amados. Amados. Também nos lugares mais altos, porque no ponto mais alto da terra, Deus falou para Jesus: este é o meu filho amado, em que tenho muito prazer. No Monte da Transfiguração, no ponto mais alto e no ponto mais baixo, Deus disse: este é o meu filho amado. Deus reafirmou o seu amor por Jesus. É assim que nós vamos mudar o coração, a vida, a mente, os pensamentos dos nossos filhos. Quando eles não obedecem, quando eles não nos dão alegria, vamos declarar no momento mais baixo deles: você é meu filho amado. Porque eles vão seguir em frente. E eles vão ser arrebatados pelo Senhor da força das trevas, de todo espírito que opera nos filhos da impiedade. Nos pontos mais altos também nós já sabemos disso. Aleluia. Porque o amor transforma, só o amor transforma. Quando Jesus sai do batismo, no ponto mais baixo, ele vai para o deserto para ser tentado, e o diabo disse: tu és filho. Ele nunca lembra para você que você é amado, mas Jesus tinha consciência que era amado. Você tem consciência que é amado? Você é o discípulo amado. Glória a Deus. Então escute algo. Vem comigo agora para João 21. A Bíblia diz que Jesus encontrou Pedro, ele foi atrás de Pedro. Quando Jesus teve a revelação, quando Pedro teve a revelação de Jesus, da sua santidade, lá no barco, naquele primeiro momento, ele disse: aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas aqui é um momento em que Jesus faz algo maravilhoso, irmãos. Jesus, ele é lindo, ele é estratégico, ele é perfeito. E ele nos ensina nessa noite. E você agora vai pegar a minha estratégia. Os discípulos foram pescar, Pedro foi pescar e com eles mais 6 discípulos, eles estão pescando, não pegaram nada, mas quando o dia começa a clarear, uma voz diz assim: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Ele diz: não pegamos nada. E ele diz: lance a rede do lado direito e pegareis. Eles lançaram. Quando lançaram a rede, não queria subir de tantos peixes. Naquele momento, quem reconheceu que era Jesus? E o discípulo amado reconheceu que era o Senhor. O discípulo amado. Quando ele ouve que é o Senhor, quando Pedro ouve que é o Senhor, Pedro sai do barco, se veste e pula na água ao encontro dele. Por quê, queridos? Porque Jesus se encontrou com ele para restaurá-lo. Quando ele ressuscita, antes de encontrar os 2 de Emaús, ele já tinha ido atrás de Pedro. Porque Pedro agora tinha negado, tinha amaldiçoado Jesus.
Quando ele ressuscita, ele vai atrás de Pedro para mostrar o seu amor. Quando Pedro ouve que é o Senhor que está lá na praia, ele pula do barco e ele vai na direção dele. Se ele tivesse ainda com aquela revelação da santidade, depois de ter pecado da forma como pecou, você acha que Pedro iria? Ele dizia, não, vão vocês, eu preciso resolver alguma coisa no barco aqui. E Pedro iria embora, Pedro não iria lá onde ele. Mas é porque Jesus mostrou o seu amor ao ressuscitar, Jesus foi falar com ele. A Bíblia diz que primeiro, Jesus apareceu primeiro a Pedro, depois aos 11 e depois a mais de 500 em Coríntios 15. Quando eles estão ali e não pegaram nada, ele disse, vocês têm algo de comer? Eles, não. Jesus tinha feito comida para eles. Aqueles homens que o deixaram, que o abandonaram, Jesus tinha feito comida para eles. 2 semanas depois que ele ressuscitou, ele agora prepara a comida. Amém? Depois que alguém falha, depois que alguém nos deixa, depois que a gente quer dar, se errou. Se arrepende. Nós queremos mostrar o erro, mas Jesus primeiro leva o alimento. Vocês entenderam a minha estratégia agora? Eu disse que o que vocês ouviriam aqui mudaria muita coisa no entendimento, na revelação do ministério de vocês. E vocês iriam entender o que é que vocês estão ministrando na célula. Porque eu acredito que alguns às vezes ficam na dificuldade de entender o que é que está ministrando na célula por causa da revelação. Jesus preparou comida para eles. Porque eles estavam com fome. E depois que comeram, aí ele chamou. E depois que comeram, a Bíblia vai dizer aqui, e eu queria estar com o meu telefone, mas está gravando ali, mas amém. Aqui no verso de número 15, depois de terem comido, 21:15 de João, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Digam glória a Deus. Por que ele pergunta isso? Porque Pedro disse que amava ele mais do que os outros. Pedro dependia de si mesmo. Jesus o restaurou mostrando o seu amor antes daquele momento ali, quando ressuscitou. E depois ele diz, amas-me mais do que este? Irmãos, eu estou cada vez mais apaixonado por estudar grego e hebraico, porque a gente perde muito na revelação. Nunca tinha compreendido isso aqui. Eu já tinha falado algumas coisas, mas é lindo o amor de Deus. Quando você lê no grego, e eu tenho uma Bíblia, a Olive Tree, ela te dá a versão no grego. É lindo porque quando ele diz assim, Pedro, você me ama mais do que estes outros, ou mais do que todos os outros, ele está dizendo assim, Pedro, você me agapeu, porque a palavra agapeu é o amor de Deus, amém? É aquele amor que você sabe que é amado, sabe que é amado, é consciente de que é amado, que não tem outra resposta senão uma resposta de honra. É o mesmo que Jesus ouve do Pai, quando o Pai diz assim, este é o meu filho agapeu. Amém? Quando ele pergunta, Pedro, você me agapeu mais do que esses outros? Aí Pedro responde, na nossa Bíblia está assim, você me ama mais do que a estes outros? Aí Pedro responde na nossa versão no português, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas a verdade não é isso que ele diz. Ele diz assim no grego, sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Porque filéu é gostar, não é amar.
Depois ele pergunta de novo pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Tu me fileu? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu... Aí ele pergunta: tu me agapeu? Ele diz: tu sabes que eu te fileu. Você me ama? Ele diz: tu sabes que eu te gosto, que eu gosto de ti. E aí ele pergunta pela terceira vez e Pedro fica angustiado porque ele pergunta pela terceira vez e a gente fica pensando, mas por que ele ficou angustiado? E eu pude entender isso, porque também no original você vai ver, agora Jesus vai para o mundo de Pedro. Pedro respondeu correto. Pedro entendeu que não podia confiar no seu amor. Ele precisava confiar no amor de Jesus por ele, porque Jesus foi lá reconciliá-lo. Depois ele vem e pergunta: você me agapeu? Ele diz: eu te fileu. Você me agapeu? Ele diz: eu te fileu. Ou seja, eu gosto de você, eu gosto de ti. Agora Jesus vai para o mundo dele, e é o que mais dói em Pedro. Mas é aqui que nasce a cura. Ele diz assim: Pedro, você me fileu, você gosta de mim. Pedro se emociona e treme a voz e diz: Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu gosto de ti. Ele reconheceu que não dependia, que todo o seu amor era só um gostar. Porque enquanto você não é consciente de quanto Deus te ama, você não pode amá-lo, você só pode gostar dele. Jesus disse: você gosta de mim? Ele disse: o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu gosto de ti. Sabe qual é a chave do sucesso no nosso ministério? Confiar no amor dele. E eu vou te mostrar agora aqui para encerrarmos essa noite. Do verso 15, depois, e vou trazer agora como a gente falou. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Diga glória a Deus. Aleluia. Na verdade, no primeiro momento, no verso 15, quando ele diz assim: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti, o que é que Jesus diz? E ele lhe diz: apacenta os meus cordeiros. Cordeiros são pessoas novas na fé. Depois, na segunda vez, ele diz: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. São os crentes mais maduros. E aí depois, pela terceira vez: Simão, filho de João, tu gosta de mim? Pedro entristeceu-se porque ele ter dito a terceira vez: tu gosta de mim? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí ele vai dizer: em verdade te digo, que quando eras moço, tu ias a ti mesmo, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus mostrou para ele que a chave do ministério não é o seu amor por Jesus, é o amor dele por você. Porque ele te ama. Você é discípulo amado do Senhor. Tenha consciência disso e você nunca mais terá medo de perder os discípulos, você nunca mais terá medo de ficar sozinho, você nunca mais terá medo de perder sua família, você nunca mais terá medo de ficar desempregado, você nunca mais terá medo da enfermidade. Você é filho amado. E essa é a chave do nosso ministério. Estar consciente do amor dele e apoiar-se no amor dele. E é por isso que João começa dizendo:
Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Fica de pé nessa noite, glória a Deus. Glória a Deus. Põe aquela música de novo para nós, pastor, por favor. Me desculpem pelo horário, mas eu não podia deixar de trazer essa palavra, queridos. Pare de se apoiar no seu amor por Jesus. Você sempre vai ficar frustrado quando você se orgulha de fazer algo para Deus e aí que o diabo vem para bater em você. Pedro se orgulhou de que ele não ia deixar Jesus, mas ele faltou coragem de permanecer. Ele até tentou, ele cortou a orelha de Malco, mas ele não conseguiu ficar ali. Não se orgulhe do seu amor, mas alegre-se no amor dele. Receba todo o amor dele por você hoje. Durma hoje nos braços do Senhor Jesus. Repouse recostado no seu peito, no amor dele. Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.